Ok, minhas pequenas gafanhotas e meus pequenos gafanhotos que estão se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Estamos de volta com a resolução das questões de física da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem 2022, especificamente do caderno 7 e cor azul. Temos aí na tela a questão de número 100, ou quarta questão de física deste caderno 7, cor azul. O contexto aqui é um contexto mecanicista, dentro dos lançamentos horizontal e vertical. Vamos aí ao texto desta questão. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água, ou altura máxima do jato de água. Considere a aceleração da gravidade como sendo 10 metros vezes segundo a menos 2, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade. O resultado que eles obtiveram foi de quantos metros? Então, temos aqui, como sempre, 5 distratores. 1,5 metros, 2,25 metros, 4 metros, 4,5 metros ou 5 metros. O desafio aqui é calcular a altura máxima alcançada pelo jato d'água quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Mas antes de solucionarmos esse desafio, precisamos solucionar um desafio que antecede a este, que é exatamente calcular a velocidade com que o jato de água se lança da mangueira. Pegou a visão aí, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto? O desafio está aqui no comando, calcular o alcance vertical do jato d'água. Só que para isso precisamos solucionar um desafio anterior, que é saber a velocidade com que o jato de água se lança desta mangueira, independentemente dela estar na posição horizontal ou vertical. Ok? Então vamos à nossa resolução comentada. Para calcularmos o alcance vertical do jato d'água a partir da saída de água desta mangueira, é necessário conhecer e saber utilizar a equação horária das alturas para queda livre, a equação horária do alcance horizontal e a equação de Torricelli do lançamento vertical para cima, aqui à sua esquerda. Eu fiz um desenhozinho ilustrativo fora de escala. O desenho aqui é como se fosse uma gotícula de água se lançando horizontalmente, de acordo com a sugestão de um dos colegas aí, que foi propor o seguinte experimento: posicionar a mangueira na horizontal e a 1 metro de altura do solo. Então aqui o meu desenhozinho ilustrativo aqui no canto esquerdo da sua tela é simulando esse experimento. Então a gotícula de água, o jato d'água, se lança horizontalmente de uma altura de 1 metro em relação ao solo, e aí a gotícula de água, o jato d'água, tem um alcance horizontal aqui de 3 metros, como diz o texto. Então, os dados que nós temos aqui é a altura
da mangueira em relação ao solo, quando ela está horizontal ou vertical, a distância ou o alcance máximo do jato d'água, que foi de 3 metros, registrado aí pelos garotos, e temos também como dado do problema ou do experimento a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com essa altura e esse alcance horizontal e com a aceleração, a gente tem que calcular a altura máxima atingida pelo jato d'água quando a mangueira se encontra posicionada totalmente na direção vertical. Então, para isso a gente precisa conhecer e saber utilizar, como eu falei, a equação horária das alturas para queda livre, a equação horária do alcance horizontal, do lançamento horizontal, e a equação de Torricelli quando a gente lança um objeto verticalmente para cima. Então, primeiro nós vamos calcular aqui exatamente o tempo de queda do jato de água quando ele tem um alcance horizontal de 3 metros. O tempo de queda é calculado pela equação horária das alturas para queda livre, que é essa aqui, ó, H igual a GT2 sobre 2. Ok? A mangueira inicialmente foi posicionada na horizontal e a 1 metro do solo. Então o H aqui equivale a 1 metro. Ok? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O 2 aqui é da equação horária das alturas para queda livre. Quando você isola aqui o tempo de queda ao quadrado, você vai ficar exatamente com ele igual a 0,2, porque 2 vezes 1, 2, dividido por 10 vai ser 0,2. E aí o tempo de queda, esse 2 aqui passa em forma de raiz, né? Esse 2 aqui passa em forma de raiz, e aí o tempo de queda é raiz de 0,2 segundos. Com a equação horária do alcance horizontal, e aí esse alcance horizontal a gente chamou aqui de Dzinho, e essa equação é igual a velocidade de saída do jato d'água vezes o tempo de voo. Só que esse tempo de voo aqui é igual ao tempo de queda, porque à medida que a água avança, vai avançando horizontalmente, também vai caindo verticalmente. Então, aqui na equação do alcance horizontal, que é igual a D, que é dada por Dzinho igual a VO vezes TV, aqui é o tempo de voo, esse tempo de voo é igual ao tempo de queda. Só que esse Dzinho aqui é o alcance horizontal do jato de água, que foi de 3 metros. Então, no lugar de Dzinho, a gente substitui exatamente aqui, 3 metros. No lugar do tempo de voo, a gente substitui pelo valor do tempo de queda, que foi raiz de 0,2. E aí a gente calcula exatamente a velocidade do jato de água se lançando horizontalmente ou verticalmente. Esse VO aqui é a velocidade do jato de água se lançando quando a mangueira está na horizontal ou na vertical. Então, VO é igual, né, a 3, né? Porque raiz de 2 passa dividindo aqui 3. Então, a velocidade aqui do jato de água, quando a mangueira está na horizontal ou verticalmente, né, vai ser esse 3 aqui, dividido por raiz de 2. Então, por isso que VO aqui é 3 sobre raiz de 2 metros por segundo. E aí, para calcularmos aí a altura máxima do jato d'água, ou de água, é só aplicarmos a equação de Torricelli para o lançamento vertical, né, para cima, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2gh, onde h aqui é a altura máxima que esse jato de água pode atingir quando a mangueira está posicionada totalmente na vertical. Então, quando os garotos aí posicionam a mangueira totalmente na vertical, o jato de água se lança para cima. E quando ele atingir a altura máxima, essa velocidade aqui final é 0. Por isso que eu coloquei no lugar aqui de V, coloquei 0, no lugar de V aqui, ó, 0, que ficou ao quadrado. Igual, né? Igual. No lugar da velocidade inicial de lançamento do jato de água, no lugar de VO a gente colocou exatamente aqui a velocidade do jato d'água, VO. E aí foi igual a quanto? A 3 dividido por raiz de 2. Então, no lugar de VO aqui a gente colocou 3 dividido por raiz de 2 ao quadrado. Ok? Menos 2 que multiplica a gravidade. A gravidade é 10. E aí, ficamos exatamente com 20, que multiplica a altura máxima. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9.
Raiz de 0,2 ao quadrado é 0,2, por isso que ficamos aqui na frente com 20, que multiplica Hzão, que é a altura máxima, alcançada por esse jato de água quando a mangueira se encontra na vertical, igual a 9 dividido por 0,2. Então, 20 Hzão é igual a quanto? 9 dividido por 0,2 é 45. Ok? Então, a altura máxima atingida por esse jato de água quando a mangueira se encontra totalmente na vertical é exatamente 45 dividido por 20. 45 dividido por 20 é o que nós encontramos aqui para uma altura máxima deste jato de água como sendo 2,25 metros, que é exatamente a altura máxima que se encontra no distrator B. Então, o alcance vertical do jato de água é exatamente 2,25 metros. Resolvido o desafio, ok? Quando a mangueira se encontra posicionada totalmente na direção vertical e a 1 metro do solo. Ok, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto que está se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Muito breve voltaremos com a quinta questão de física dessa prova de Ciência da Natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Valeu!